Nós nascemos no município de Icó, na fazenda São Romão, de propriedade de meu pai, Manuel Porfírio. Fui vaqueiro da fazenda durante alguns anos, depois me desloquei para a capital, tentando continuar os meus estudos, mas lá encontrando dificuldade, voltei para o interior e aí fui flechado por Cupido. Casei-me e consegui ingressar no Serviço Público Federal. Era o Serviço de Irrigação no Ceará, com sede no Bugi. Lá eu fiquei durante 27 anos. Chefiei o Campo do Gadelha, um próprio nacional. Chefiei o Campo Cardoso, de particular, um convênio com o Estado. E trabalhei no Bugi como escriturário e outras atividades. Quando estava já com meu tempo de serviço pronto para aposentadoria, Zé Valfrido me chama para trabalhar com ele aqui. Eu vim dirigir a Fundação Icoense de Educação, que depois foi Departamento Municipal de Educação e Cultura e atualmente é Secretaria de Educação. E aqui fiquei até conseguir um cargo de professor. Fui nomeado professor pela Secretaria de Educação. E por aqui eu fiquei perdido, apaixonadamente perdido pelo Icó. Um povo sem história é um povo sem memória. E um povo sem memória está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Foi com esta frase da escritora Emília Viotti que Miguel Porfírio de Lima abriu seu livro Icó em Fatos e Memórias, volume 1. Este documentário foi feito em homenagem a Miguel Porfírio de Lima. Foi muito difícil realizar as gravações devido ao momento em que vivemos. Algumas entrevistas foram desmarcadas, outras feitas de forma remota e muitos imprevistos ao longo do caminho. Mas creio que o meu objetivo foi cumprido, que é mostrar para você, icoense, quem foi o professor Miguel Porfírio de Lima, o saudoso tio Miguel e suas inúmeras faces. Realmente, ele era um homem que se desdobrava em 1001 utilidades. Além de ser um esposo dedicado, era um educador de mão cheia. Além de estudioso, curioso, poeta, escritor, criador, inventor, memorialista e mais, cronista e filósofo. Para contar um pouco de sua história, convidei algumas pessoas que conviveram com este homem, que até hoje é referência no campo da história e memória icoense, assim como seu antecessor Pedro Tebege. Essas pessoas vão dar a sua visão do homem que dedicou toda a sua vida à pesquisa da nossa terra, sendo pioneiro neste sentido. Quando era criança, eu não fazia ideia da importância da minha cidade, mas depois de ser pego em flagrante quebrando a porta do teatro mais antigo do Ceará, que estava abandonado na época, eu fui incentivado pelo professor e memorialista Miguel Porfírio de Lima a valorizar o chão que pisava. Foi devido ao tio Miguel que comecei a estudar a história da nossa cidade e quando cresci, trabalhamos juntos na cena cultural do município, onde na época conheci outro grande amante da nossa terra, o professor Altino Afonso Medeiros. De lá para cá, realizo um trabalho de educação patrimonial em Icó, mesclando tudo isso à minha profissão de produtor cultural, tentando manter viva a história da cidade, através de palestras, documentários, sites, blogs e redes sociais, principalmente o YouTube, e agora mais recentemente podcast, passando adiante todo o amor que aprendi a ter com o tio Miguel. Neste documentário, vamos falar sobre as diversas faces de Miguel.
professor, quando eu estudava na época lá no Ciente, ele era meu professor. Na época a matéria era Educação, Moral e Cívica. Ele foi meu professor e também da USPB, que hoje existe essa matéria. E eu conheci através como meu professor, e a gente pegou a conversar, e eu gostava muito de história, da história do Icó, e ele me contava muito da história do Icó. E foi a partir daí que eu tive esse privilégio de conhecer o professor Miguel Porfírio, né? Eu conheci Miguel Porfírio antes da publicação do livro dele, mas não tinha assim muito contato com ele não, sabe? Era só conhecia ele, porque ele foi secretário de Educação, né? Trabalhou com o Zé Porfírio foi que trouxe ele para o Icó, né? Então eu sabia, tinha notícia dele. E um contato muito assim remoto. Ele conhecia mais a mim como filho, né, do papai, né, quer dizer, do Jobim. Conhecia mais por isso do que eu a ele, pelo que ele funcionário do Ministério da Agricultura antigo, né? Ele, tinha já pesquisas, né, não publicadas ainda, né? Uma atividade no Ministério muito ligada à literatura, os alfarrábios dele, eu tive contato, depois da morte dele, eu tive contato do que ele escrevia na máquina, a máquina com um esforço tremendo, né? Naquele tempo, né? Ainda muito jovem, tive a satisfação, enquanto estudante também, de conhecer o Miguel Porfírio de Lima, carinhosamente chamado de Tio Miguel. Então, para nós, alunos que nos espelhávamos em nossos professores no período, eles falavam muito do cidadão exemplar que era o Miguel Porfírio de Lima. E aí, numa das palestras que o mesmo foi ministrar na instituição de ensino em que estudávamos, para nós foi um grande encantamento. E a partir daquele momento, eu me senti instigado a também ser um defensor do patrimônio icoense, de manter vivo, junto com os meus amigos, a nossa historicidade, a nossa identidade cultural. Então, posso dizer aqui para vocês que depois de muito tempo, nós realizamos diversos trabalhos voltados na área cultural, mas sempre também conversando com Miguel Porfírio, ele sempre tinha algo a nos acrescentar e nos dando um norte de como se trabalhar e de como poderia ser feito um trabalho de educação patrimonial para que nós mantivéssemos vivo essa nossa história. Miguel Porfírio de Lima, o tio Miguel, para a maioria das pessoas da nossa geração, na verdade a gente conheceu a partir do Icó, né, do sítio histórico. A primeira lembrança que me vem quando vem o nome do tio Miguel são das visitas, né? Eu me recordo vagamente de algumas, mas uma especificamente quando ele se aproxima do Teatro da Ribeira dos Icós, ali no Largo do Tebege, e vai ver a Igreja Matriz da Expectação e também a Igreja do Senhor do Bonfim. Então, toda essa visita, mas a forma como ele passava essas informações, que eram informações históricas, claro, mas que ele misturava um pouco com a memória, a história local, a história oral, né? Então, toda essa mistura que ele fazia tornava mais leve a informação, a história. Que a história ela tem muito essa questão da marca de datas, de pessoas, e se torna, de certa forma, muita informação. E ele conseguia passar isso, essa história do Icó, de forma mais leve e principalmente com amor, né? Então, o Miguel Porfírio de Lima foi a pessoa que me apresentou o patrimônio histórico do Icó. Quando era pequeno, a gente não tinha essa noção do que era, o que representava o Icó, não só para o Icó, que já é um grande desafio mostrar isso, mas para outras localidades, né? Para o Ceará, para o Brasil. Então, Miguel Porfírio foi essa pessoa que, com o amor que ele tinha, né? Porque ele mostrava e demonstrava isso, esse sentimento, essa empatia, essa afetividade que ele tinha com o Icó e que representava aqueles prédios, o que estava além daqueles prédios. Ele tentava trazer
E foi a partir disso que eu conheci ele, né? A parte dessas visitas. Uma marcou muito quando ele entra no teatro e mostra aquele patrimônio, né? Aquele equipamento cultural e a Igreja Sou do Bonfim, que ele contava uma história e se tornava mais interessante e a pessoa ficava assim. Foi quando vamos dizer assim, quando começou esse interesse de perceber que o Icó era diferente, né? Que o Icó era uma cidade diferente das outras e tinha importância enorme, né? E a partir disso a gente foi acompanhando esse trabalho que ele fazia de escrita, de referência a essa nossa história, que renovou e trouxe novamente vários fatos históricos embebidos com as memórias, as lendas, os mitos que foram criados nessa terra. Isso foi em 77, 78, 1978. Mas ele contava muito sobre a história de Icó. E o interessante que ele mostrou também lá, quando eu estive lá com ele, eu fui lá também. Muitas revistas da época antiga que ele tinha, a revista O Cruzeiro, a revista Manchete. Aí mostrou uma que tinha até uma matéria que na época o Gustavo Barroso, quando veio aqui, pesquisou com ele, o Gustavo Barroso, com ele e com Arnóbio. Ele mostrou essa matéria que na revista O Cruzeiro, feita sobre o Icó. E essa revista tinha circulação nacional, né? Aí, passando, eu vi aquela quantidade de pastas e livros espalhados na sala, né? Parece que era a filha dele que já estava querendo lá doar ou qualquer coisa assim, tá? Aí eu olhei, entrei e perguntei para ela, e isso aí, o material, o arquivo de Miguel, papai enfia essas coisas, não sei o quê. Ela leu lá a desculpa dela, meio, né? Aí disse, não é o seguinte, eu vou olhar aqui, se eu me interessar por alguma coisa você me dá, vou perfeitamente, pode escolher o que você quiser. Aí eu escolhi muita coisa e tal, foi isso que eu lhe dei, também parece que eu dei uma parte Altino, não sei, não me lembro. Miguel Porfírio de Lima, quando ele teve em nossa instituição, eu me recordo, foi no ano de 1996 para 97, Bruno. E aí, quando ele chega na instituição, foi aquele alvoroço, porque ele é uma pessoa muito dedicada, como eu falei, um cidadão exemplar, e que era um grande defensor da nossa história. Então, para nós que ouvimos apenas os nossos professores falar sobre o mesmo, quando nós se deparamos com a figura, com o personagem mesmo real do Miguel Porfírio de Lima, para nós foi uma grande satisfação, um privilégio imenso mesmo de ter, naquele momento, ter convivido com ele por alguns instantes, mas também, posteriormente a isso, já na conclusão de curso, quando nós já estávamos participando de oficinas e outros cursos, nós tivemos a felicidade também de conversar com ele e assim podermos formalizar o nosso desejo, que era ser, como diz o nosso amigo advogado Dr. Fabrício Moreira, os guardiões da história do Icó. Ele consegue ampliar esse entendimento do que a gente entende como o Icó, a história do Icó. Então, claro que ele fala e destaca a questão dos documentos, e ele sempre cita, faz análises, reflexões, mas ele jamais deixa de lado um fator importante da construção da história local, que é justamente essa história que é marcada pelas pessoas, né, pelas memórias, pelos personagens, pelas lendas, pelos mitos que perfazem todo esse território chamado Icó, que ultrapassa essa questão da área urbana e entra na parte rural, que onde de fato começou essa parte da nossa história através do ciclo do couro e do gado, através das boiadas, né? Então, esse trabalho que ele fez na parte, não apenas na escrita, que ele deixou 2 livros, né, com Fatos e Memórias, volume 1 e 2, mas também na parte relacionada ao que ele levava, né, porque ele levava as pessoas e a partir do que ele escrevia, ele também falava, conversava, apresentava esses espaços, ele trazia vida, porque não apenas trazia a história que fazia parte daquele espaço, mas conectava com outras que criavam e reforçavam esse imaginário popular que se trazia de gerações e gerações, né? Porque a história ela tem muito essa marca dos documentos enquanto fontes documentais históricas do passado, que de fato traziam informações importantes,
mas muitas histórias não foram escritas por documentos, por fontes consideradas fontes primárias, né? Fontes cartoriais, fontes de inventários. Então, ele bebia muito dessa fonte. E isso foi importante porque renascia muitas histórias que estavam perdidas até aquele momento. Isso, especialmente, claro, na parte do que ele fez, né? Teve o documentário também sobre ele, que ele fala muito disso. E especialmente os livros, né, que são prova viva desse trabalho dele. Rapaz, eu considero o Miguel Porfírio de Lima a segunda pessoa mais importante que o ICO já teve, tirando Pedro Tebés, né? Por quê? Porque eu conheci o professor Miguel não só como historiador, mas intimamente. Ele, além de ser o maior historiador, que eu considero ele o maior historiador do ICO, apesar da dificuldade que ele teve, ele era uma pessoa sentimental. Além de historiador, ele também era um grande poeta. Eu li todos os escritos de Miguel Porfírio, eu tive esse privilégio de ler. Tive o privilégio de trabalhar junto com ele na mesma sala da Secretaria de Cultura. E isso me fez grande, né, no sentido de pesquisar mais a história do ICO, de gostar mais da história do ICO. Se hoje eu sei um pouco da história do ICO, eu agradeço principalmente a Miguel Porfírio, que foi ele que me incentivou. Ainda adolescente, ainda na época de estudante, ele me incentivou a pesquisar a história do ICO. Eu acho que até antes, da segunda gestão de Quilô, qualquer coisa assim, parece que Quilô também, ele manteve ele lá na Secretaria da Educação, não como secretário, mas como assim, um assessor, qualquer coisa assim. Se não me engano, aconteceu isso. Aí foi o tempo que eu me aproximei mais, tá vendo? Chegamos até a bater papo sobre o ICO, sobre famílias e tal. Uma pessoa muito, um cabedal uma memória muito profunda das coisas do ICO e também de Iguatu. Ele tinha muita coisa sobre o arcebispado de Iguatu, se não me engano. Bem antes do Miguel Porfírio, de nós ouvirmos falar de Miguel Porfírio de Lima, nós tínhamos acesso a alguns materiais, mas pouquíssimos, que os nossos professores produziam para dar em sala de aula, porque a história local nunca foi trabalhado no período em que eu estudava como matéria curricular, né? Hoje nós já sabemos que existe, mas anteriormente ao Miguel Porfírio de Lima, que até o meu conhecimento não existia nenhuma pessoa que defendesse a história do ICO, que propagasse a história do ICO, e que hoje nós só temos esse nosso patrimônio, realmente podemos dizer, preservado, mantido, e que dá na memória das pessoas como um sentimento de pertencimento, graças ao Miguel Porfírio de Lima, o saudoso tio Miguel. Assim, foi um baque grande, né? Eu acredito que a perca a gente vai ter na dimensão dela ao longo do tempo, né? O Miguel Porfírio, ele trouxe de volta uma narrativa que existia há muito tempo no ICO e que com o tempo não existia uma representação escrita ou falada, né? Então a gente teve a partir do Dr. Tebege, né, que ele trabalhava essa parte historiográfica de fontes em relação a buscar documentos e também informações. Logo após a morte dele, a gente tem isso no começo dos primeiros 50 anos no ICO. Nós temos o Anóbio Cândido, que traz também um pouco disso, essa questão da história, da memória, das lendas, dos mitos do ICO. E a gente tem um período de uma pessoa que não existia uma pessoa referência na cidade que trabalhava essa questão da história, da memória, do patrimônio, porque tudo isso faz parte de uma identidade, de um pertencimento. Então, Miguel Porfírio ele vem para cobrir essa lacuna, esse ato que a gente teve, e de forma que essa afetividade, ele poderia ter ficado em outro local, porque ele trabalhou no Iguatu, trabalhou em Fortaleza, mas viu que o lugar dele era o ICO, no sentido de construção da historiografia, do trabalho sobre a nossa história, a nossa memória. E ele quando parte, deixa esse espaço, né? Claro que nós temos a representação atual e também da época que o seu Altino Afonso, ele também tem sua importância nessa construção e reforço e atualização da historiografia do ICO, buscando documentos, informações, mas
o Miguel Porfírio, ele deixou um legado muito importante, né? Inclusive, na época, eu estava concluindo a faculdade e foi feito um trabalho sobre essa, assim, de uma pessoa, indicasse uma pessoa que fosse importante para a história do seu lugar recentemente, né? E foi na época que ele faleceu, eu fiz um pequeno texto que destaca isso, porque foi a partir dele que me abriu os olhos sobre essa questão da historicidade, da história do Icó, do patrimônio, né? Porque não é uma coisa que é só passado, né? É uma coisa que é passado, que se torna presente, e no momento que você ocupa esses espaços e valoriza, a partir disso gera mobilizações, gera identidade, gera renda e se trabalha um futuro, né? E quando eu me lembro muito bem, na época do recreio, quando eu estudava ali na época do Ciente, que era Ciente ainda, e na época do recreio a gente ficava conversando sobre história. Ele passava muita história para mim. Aí eu dizia, um dia eu vou ser um historiador. Não consegui, mas sou um pesquisador, né? Um acervo rico, né? Não resta dúvida, para a memória de Icó, né? É pena que talvez não seja do conhecimento até das pessoas que se interessam por pesquisa, talvez não seja, não tenha esse alcance todo que o Icó merece, né? A parte de estudantes, qualquer coisa assim, né? Não diga pessoal mais velho, porque para o pessoal novo tem muito que procurar nesse acervo de Miguel, a história de Icó, e para se prepararem e para guardar a memória de Icó, né? Eu posso dizer aqui, ser testemunha do trabalho que tio Miguel desenvolvia no Icó, nas instituições de ensino. Miguel Porfírio, ele assumiu cargos importantíssimos aqui. Ele foi servidor federal, foi servidor estadual e foi convidado na gestão do então prefeito José Valfrido Monteiro a assumir o Departamento Educacional de Ensino, né, que hoje nós chamamos de Secretaria da Educação. E a partir daquele momento que ele assumiu, ele teve uma importância singular na questão do desenvolvimento e na valorização educacional que o município do Icó sempre teve, com grandes personagens ao longo da sua história. E Miguel Porfírio, ele soube expressar isso no seu livro, Em Fatos e Memória, volume 1, Bruno, de uma forma assim espetacular. Ele vivenciou alguns momentos junto com o pai, com o avô, e então ele foi tendo acesso a alguns documentos e foi formalizando aquela historicidade que ele escreveu nos livros volume 1 e no volume 2, né, que estava em produção. Lembro ainda em 97 ele disse que já estava produzindo um outro, tá certo? E aí nós reconhecemos demais esse valor que Miguel Porfírio de Lima teve e ainda hoje tem, devido à sua memória, está presente ainda conosco aqui, que é uma saudade imensa. Porque se nós tivéssemos aqui 10 pessoas como Miguel Porfírio de Lima, a história de Icó seria outra. Nós temos grandes pessoas memorialistas, como Altino Afonso, nós temos historiadores como Yuri Guedes, o Paulo Henrique Amorim e vários outros amigos. Mas Miguel Porfírio de Lima é um ícone da historicidade local. Então, eu deixo aqui meu testemunho. E eu lembro bem, Bruno, quando ele estava acometido, né? Quando ele estava acometido ainda na antiga maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Eu tive o privilégio de dizer que estive com ele lá fazendo quarto, como nós chamávamos, eu, a Sâmara Magalhães, a Alaide e outros amigos para visitar. E ele segurou na minha mão de um lado, na mão da Sâmara Magalhães do outro e disse: por favor, não deixe a história do Icó morrer. Então, isso para nós teve um valor, assim, um significado imenso, porque nós, a partir daquele momento, assumimos uma responsabilidade, não só com o patrimônio, mas com a sociedade do Icó, no sentido de que a educação patrimonial se faz necessário para que a sociedade do Icó entenda que o Icó pertence a todos nós. E não é só dever do poder público manter viva essa historicidade, essa nossa identidade cultural. E é esse o pensamento que Miguel Porfírio de Lima tinha, ele internalizou em algumas pessoas.
E aí nós somos eternamente gratos ao mesmo por ter deixado isso de legado para a sociedade icoense daquele período e para as futuras gerações. Eu considero um dos trabalhos mais importantes o que Miguel Porfírio fez aqui no Icó, foi esse trabalho de resgate, né, de pesquisa da história do Icó. Porque se observar, de 8 de maio de 1864, com a morte de Tebés, de lá para cá, ninguém mais pesquisou a história do Icó. Arnaldo pesquisou um pouquinho antes, mas não foi tanto nem Miguel Porfírio. Miguel Porfírio foi a fundo, né? Você vê que de 1864 para cá, o Icó simplesmente desapareceu, tanto no setor cultural, econômico e político, né? O Icó simplesmente desapareceu do estado do Ceará. Aí o que aconteceu? O Miguel Porfírio tentou resgatar isso que o Icó tinha perdido. E ele fez uma coisa tão bem feita. Acho que quando a gente faz uma coisa pelo amor, a gente vê que a coisa ela prospera, né? Hoje vê um jovem, nem você, interessado em resgatar o que Miguel Porfírio fez, né? Que é um trabalho muito importante. É porque é um padrão do MEC, né? Vem de lá, né? O padrão do que deve ser ensinado naqueles cursos, né? Naquelas etapas escolares, de maneira para inserir uma matéria especificamente sobre a cidade, qualquer que seja ela, é meio complicado. Na realidade é agradecer por tudo que ele fez, né? Por todo o trabalho, por ter se dedicado ao Icó, por ter acreditado no Icó, por ter visto que o Icó precisava desse momento de trazer à tona novamente toda a sua história. A história, na verdade, ela não se perde, ela fica adormecida, mas é preciso que haja sempre essa retomada e essa reflexão de saber a nossa história, de compreender ela, de entender a importância dela e, sobretudo, de ter essa história como referência para que a gente possa modificar a realidade, que a gente possa entender a importância da história e da memória, da história oral, das pessoas que construíram essa história, que às vezes estão nominadas e a maioria das vezes não estão. Entender também essas lendas e mitos que construíram essa sociedade que fazem parte até hoje. E chegar no momento de identidade e pertencimento para que a partir disso a gente consiga entender a nossa sociedade, entender a nossa realidade e modificar para melhor. Aproveitar os espaços que existem, que são ligados ao nosso patrimônio. Entender que a gente tem uma história, que é uma história que é riquíssima, que ainda é pouco conhecida. Então, trazer esses elementos conjuntos, né? Não só o elemento do documento, que é fundamental como fonte primária na pesquisa historiográfica. Rapaz, duas grandes percas que eu considero e que eu tenho um carinho especial, foi a primeira perca da memória, da cultura do Icó, foi a de Tebés, né? E Miguel Porfírio foi a segunda perca que o Icó perdeu, né? E para recuperar isso é difícil, porque a gente vê hoje, como eu falo, as pessoas hoje não querem mais ir aos arquivos, não querem mais ir aos livros, foi isso que Miguel Porfírio fez, né? Hoje a maioria já quer tudo mastigado, né? Se tem na internet, escreve, né? E para a cultura do Icó, para a história do Icó, eu considero, nesses últimos 30 anos, foi a maior perca que o Icó já teve, foi a morte do Miguel Porfírio. Mas ao mesmo tempo eu fico feliz por saber que a semente que Miguel Porfírio plantou aqui no Icó, ela hoje está dando fruto, né? Eu sou uma árvore plantada por Miguel Porfírio. Você é uma outra árvore plantada por Miguel Porfírio. E muitos hoje são essa semente que Miguel Porfírio plantou aqui no Icó e que hoje a gente vê ela se ramificou e hoje está dando frutos, né? Ele mesmo conta nos escritos dele, já no final, ele usava um termo lá que eu não me lembro no momento desse aspecto psíquico dele, né? Ele dava um nomezinho e tal. Não sei se não era depressivo não, mas ele contava isso que era. Não me lembro não. Mas tem lá nos escritos dele. Você procurando, tem lá. Ele dizendo o que estava sentindo, sabe? Processo mental, né? Psíquico, né? Mental, né?
Aí ele ficou, eu notei que ele estava, coitado, né? Situação talvez financeira também, e desilusões dessa parte que ele talvez não tenha conseguido, né? Extravasar tudo que escreveu, qualquer coisa assim, né? Eles tinham vontade de lançar para o, sei lá, para a Icó mesmo, particularmente, né? Qualquer coisa assim. Bruno, em 2006, uma turma de amigos que participou de um curso, né, através do SENAC, né, SENAC, que a gente chamava, né, que era o Sistema S, nós fizemos um curso de educação patrimonial e também de elaboração de materiais didáticos sobre a história local. Lembro-me bem, quando nós concluímos esse curso, nós dissemos, nós precisamos fazer um documentário falando um pouco sobre a história de Icó, mas com a pessoa certa. E aí nós denominamos esse documentário de Icó por Tio Miguel. E o nome do nosso grupo se denominou De Olho no Patrimônio Icoense, né? Que eram alguns jovens também que tinham esse sentimento de pertencimento, ainda hoje tem, tá? E aí nós andamos pelas ruas de Icó com Miguel Porfírio, e ele contando de uma maneira assim, magnífica, verdadeiramente fascinante, como se deu a vinda dele para Icó, como ele foi flechado por Cupido, como ele costumava dizer. Então isso para a gente era uma emoção muito grande. Então nós andamos várias ruas de Icó, e ele contando essa história de uma forma que nós ficamos assim, cada vez mais fascinados com o Icó. Sempre ele tinha esse problema, achava que era uma úlcera, né? Mas o que ele tinha, eu achava que era gastrite, porque ele não podia. Aí eu me lembro que ele tomava café, disse, não, que eu tenho uma úlcera, mas não era úlcera, era gastrite que ele tinha, né? Tomava café, ele não comia assim coisas que tivessem derivado de milho, da mandioca, que era farinha, ele não gostava de dizer que tinha uma úlcera. Eu não sei explicar isso, mas foi não, acho que problema mesmo de saúde que ele, né, já tinha, e deve ter complicado. Apesar de ele não ter sido formado em História, mas isso, de modo algum, ter esse trabalho que ele fez, porque a construção histórica, a pesquisa histórica, ela é feita nas mais variadas vertentes. E é importante destacar isso, de que ele foi uma pessoa que buscou a memória, buscou a história, buscou consequentemente o patrimônio. E no final do segundo livro celebrou isso, esse momento que Icó se tornou patrimônio histórico-cultural do Brasil, né? Patrimônio cultural do Brasil, através do IFAM, que reconheceu o conjunto arquitetônico urbano do Icó, enquanto pertencente à sociedade do couro, ao ciclo do couro e do gado, a essa conquista, esse povoamento do interior, de certa forma com muito sangue derramado através desse encontro entre os brancos europeus, os indígenas, icós e icozinhos, os negros escravizados que foram trazidos, né, para serem escravizados aqui no Brasil, mas que tinham sua história lá no continente africano. Para mim foi até surpresa, né? Miguel acabou de falar assim, eu não sabia que ele estava assim, em estado já de pré-morte, né? Qualquer coisa assim, a ponto de morrer. Me lembro, foi no dia, se eu não me engano, 13 de março, né, de 2008, uma quinta-feira, me lembro demais. Então, depois desse nosso trabalho, em 2006, nós realizamos um movimento muito grande no pátio interno da antiga Casa de Câmara e Cadeia, que hoje é Centro Cultural de Arte e Cultura Prefeital do Marcos Monteiro, justa homenagem, e nós trouxemos pessoas convidadas de várias partes, também do Brasil, para assistir esse documentário, porque era importante. E aí, 2 anos depois, nós tivemos a tristeza e uma perda irreparável para a história de Icó, que foi a morte de Miguel Porfírio de Lima, tio Miguel, que deixou assim um vazio imenso. Pode passar vários bons historiadores, mas nenhum tinha o sabor, o tempero de contar a história de Icó como ele contava, com brilho no olhar, tá? Com aquele sorriso meigo que ele tinha, passava histórias magníficas que a gente ainda hoje lembra muito bem. Então, a perda de Miguel Porfírio
foi deixada uma lacuna que o ICO, infelizmente, não terá mais ninguém para substituir. Nós fazemos um trabalho, tenta resgatar, tenta manter preservado, fazer esse trabalho de conscientização, mas só com o envolvimento de toda a sociedade icoense, que era um desejo do mesmo, é que nós vamos conseguir realmente manter vivo para essa e as futuras gerações. Ele ficou lá, eu me lembro muito bem, até eu fiquei mais revoltado com isso, ele estava lá na cadeira lá e eu pedi a filha dele que colocasse na cama lá. Aí ele não queria também não, ele era cabeça dura também nesse ponto, né? Ele queria ficar sentado lá. Eu disse, não professor, vamos deitar na cama, é melhor, mas ele não queria não. E uma coisa que eu achei muito interessante, que Miguel Porfírio era uma pessoa muito romântica. E uma coisa que me marcou bem, muito, foi quando ele morreu. A esposa dele amava muito ele, né? Ela entristeceu que em pouco tempo morreu. Foi uma coisa que, assim, que a gente só vê na ficção, né? Na história real é difícil uma coisa dessa. Além de apaixonado por ela, ele é apaixonado pela vida, pela natureza, tudo isso. Pelo lugar dele, onde ele nasceu. É uma pessoa amante do seu lugar, né? Isso é importante, a pessoa amar o lugar da gente, né? E Miguel Porfírio era tudo isso, foi importante para a história, importante para a nossa memória. E eu tenho certeza que a memória de Miguel Porfírio ela vai ficar, não sei se vai ficar eternamente, né? Porque nesse mundo nada é eterno, né? Mas vai ficar por muitos anos, a gente lembrar sempre Miguel Porfírio. Porque hoje a gente vai escrever a história do ICO, tem que colocar Miguel Porfírio no meio. A velha guarda, né? Que andava sempre, né? Muito pronto, só não de gravata, né? E paletó. Mas ele guardava sempre uma indumentária muito elegante, né? Eu lembro bem de muitas histórias engraçadas que ele contava. Tio Miguel Porfírio, ele só andava com o cabelinho bem pronto, passado a régua, quando nós chamamos hoje, camisazinha passado pano, sapatinho limpo, cheirosinho. E aí nós dizíamos, tio Miguel, o senhor traz isso desde a juventude? E ele dizia, sim, meus filhos, quando a pessoa não é bem afeiçoado, pelo menos tem que andar bem aparentado, né? Que era essa história que ele contava e pra gente era de grande valor. Essa frustração, né, do que ele escreveu, e talvez a divulgação tenha sido pequena, qualquer coisa assim. Não no sentido do que era para ser, né? Que todo o ICO tomasse conhecimento do que ele, né? A memória do ICO, né? Do que ele escreveu sobre a memória do ICO. Eu acho que essa parte aí foi limitada, o conhecimento do ICOense em relação à obra dele, né? Lembro, quando ele era meu professor, ele trouxe uma matéria, que eu lembro ainda, não esqueço nunca. Aí tinha uma palavra muito esquisita, que os alunos entraram na gargalhada. Ele falou uma matéria que falava o nome de transumância. Aí ninguém sabia o que era, todo mundo está engargalhado a isso, eu sei que no fim deu confusão. Teve aluno que foi suspenso por causa dessa palavra, porque ele era um professor bom, mas dentro era rígido, né? Aí a pessoa levou a pagode, transumância, ainda hoje quer saber que palavra é essa. Aí foi uma coisa bem engraçada que eu vi de Miguel Porfírio, foi essa, transumância, né? Aí eu sei que eu até na hora eu gostava muito, na época eu era muito assim, fã mesmo de Miguel Porfírio, mas deu rir, não deu para rir, né? A classe toda riu com isso aí. Eu sei que ele expulsou metade da classe, viu? Por causa dessa palavra. Pouca gente tem a memória do ICO, né? Ou em escritos ou propriamente na cabeça, né? Pouca gente tem. Até as pessoas mais antigas, eu não vou citar nomes para não ferir ninguém, não sabem nada sobre ICO, ou quase nada, né? E Miguel não, Miguel se aprofundou de maneira que foi uma memória que está, não digamos perdida, né? Mas assim, estagnada, né? Daquilo que ele escreveu, né? Foi uma perda grande. Porque a pessoa viva vai ter mais condição de divulgar, né, o que escreve. E com a morte dele, se não houvesse um esforço de pessoas como você para divulgar, né, aí perde o sentido, né? Então tudo isso reverbera na nossa identidade, na nossa história, e ele foi um dos que, junto a outros, né, que a gente já nominou, como o Dr. Tebege, como
o Arnóbio Cândido, o seu Altino Afonso, os que estão se formando, que se formaram agora em História, o próprio canal Icó em Fatos e Memórias, tudo isso é um legado desse trabalho que ele botou a sua pedra na construção, e várias pedras, né, vários tijolos. E eu queria dizer assim, Tio Miguel, se o senhor estiver nos ouvindo nesse momento, se o senhor puder continuar iluminando nossas mentes, saiba e tenha certeza de uma coisa: enquanto vida eu tiver, o pedido que o Senhor nos fez, nós iremos cumprir até o último dia das nossas vidas. Jamais deixaremos a história do Icó morrer. Para mim foi um grande privilégio ter convivido um pouco com a sua pessoa, e essa parte aí é meio muito, digamos assim, subjetiva, né? E talvez eu não tenha condição de expressar tudo, todo esse sentimento, né? De enaltecer a figura de Miguel Porfírio da maneira, do tanto que ele merece, né? Porque Miguel Porfírio é um ícone do Icó, né? Nessa parte histórica, de memória, né? De maneira que o recado que eu daria para ele, que certamente está lá no céu, é que ele venha de novo para Icó, para fazer, se puder voltar, continue a fazer o mesmo trabalho. Viu? Reencarne num jovem, né? Num espírito jovem, qualquer coisa, né? Para fazer, repetir o trabalho, repetir e melhorar, né? Certamente, né? As limitações que ele teve eram muitas, e talvez essa pessoa em quem ele reencarnaria teria mais condições de... Na verdade, é esse agradecimento. O agradecimento através da continuidade do que ele sempre quis, que foi de destacar essa história, essa memória e essa identidade da nossa cidade, do nosso município de Icó. Eu diria que ele continuasse escrevendo a história de Icó, porque a história de Icó ela é muito grande. Um livro, 2 livros, não dá para escrever a história de Icó. E com certeza, se ele fosse vivo, já tinha escrevido o seu 3º volume, ou o 4º, né? Porque todo dia a gente está encontrando novidade na história de Icó. Porque hoje, aquele moleque que há um tempo atrás conviveu com o senhor, que tinha esperança, que tinha o desejo de conhecê-lo, foi instigado e hoje assume um cargo, não pelo cargo, mas pela importância que o Icó tem, em estar hoje coordenador de cultura da cidade de Icó, a princesa do sertão. Muito obrigado.